O homem registra, transmite e recebe a história, ao mesmo tempo que é também seu agente e também é uma força passiva diante dela. Mas há um grande erro quando estudamos a história ou quando tentamos inserir a nossa consciência diante dos processos daquilo que nomeamos história. É a nossa finitude orgânica ser muito curta. Isso faz com que, por exemplo, pensemos na Suméria e na Acádia como tempos muito distantes, como civilizações que hoje só podemos compreender ou absorver elementos pitorescos. Mas, na aula de hoje, aprenderemos como os mesmos dramas que sumérios e acádios sofreram ali no princípio da civilização são dramas que até hoje não conseguimos resolver. Uma boa aula. Dejen que mi alma perdida se burle de mi afición, pero a veces me confundo con llanto cuando el pecho en la emoción se excita y recuerdo en la zona de quebranto aquellos. Quando os sumérios chegaram à Mesopotâmia, algo novo surgiu no mundo. De fato, entre os rios Tigres e Eufrates, eles construíram algo que o mundo não tinha visto, isto é, a civilização. Pois, pelo menos na região do Levante até o Mediterrâneo, nenhuma sociedade ainda havia desenvolvido ritos tão elaborados, organizações tão elaboradas e um processo simbólico relacionado a tudo isso. E claro que isso fez com que a própria técnica progredisse sobremaneira. A partir da escrita extremamente organizada, a partir de uma hierarquia social muito bem organizada e também de uma estrutura metasimbólica, os sumérios conseguiram desenvolver uma técnica apurada para irrigar a região com canais de água muito bem elaborados e também a erguer grandes construções. Surgia ali o nascimento de uma ordem claramente patriarcal, que contrastava com culturas anteriores marcadas por traços matriarcais e ginococráticos. Aqui o poder se verticaliza, o rei assume centralidade e o cosmos passa a ser interpretado sob novos símbolos. Segundo seus próprios mitos, os sumérios não se viam como nativos da Mesopotâmia. Diziam ser vindos de Dilmun, uma terra primordial, uma ilha mítica associada tanto à origem da humanidade quanto ao destino dos mortos. Um lugar fora do tempo histórico, onde o começo e o fim se tocam. Para eles, era ali que habitava Ziusudra, o sobrevivente do dilúvio. Foi essa civilização que lançou as bases de tudo o que viria depois. A cultura suméria se tornou a matriz das tradições acádia e assírio-babilônica. Seus deuses, seus mitos, sua escrita e sua visão de mundo atravessaram séculos. Geograficamente, os sumérios se estabeleceram no sudeste da Mesopotâmia, próximo ao delta dos grandes rios, na região que passou a ser chamada de Suméria. Já o norte, mais tarde, seria ocupado por povos semitas orientais, os acádios, cujo nome deriva da cidade de Acádia, fundada sob o governo de Sargão o Grande. Os sumérios transformaram pântanos em campos férteis, criaram sistemas complexos de irrigação, dominaram o uso da argila, desenvolveram metalurgia, tecidos sofisticados e cerâmica de alto nível técnico. Além disso, eles também criaram a própria ideia completa de civilização. O chamado período dinástico inicial, entre aproximadamente 2900 e 2350 a.C., marca o momento em que essa identidade se consolida. A escrita cuneiforme se torna plenamente legível para os estudiosos a partir de cerca de 2600 a.C., e com ela surge uma história mais nítida, ainda entrelaçada ao mito. Nesse período, várias cidades formam dinastias simultaneamente, mas delas se destaca como a mais antiga, a cidade de Kish. Segundo as listas reais, Kish teria assumido a hegemonia logo após o dilúvio. Seu primeiro grande rei é envolto em questões acadêmicas complicadas, mas há um nome que se impõe.
Etana. É dito que ele equilibrou todas as terras, uma expressão que sugere uma tentativa de ordenar o próprio universo. Etana entra para o mito como o primeiro homem a ascender aos céus. Sem filhos, ele buscou a planta da vida e, para isso, subiu ao céu montado em uma águia. A narrativa opõe a águia à serpente, o alto e o baixo, o céu e a terra, a soberania e o mundo subterrâneo. Ao salvar a água, Etana é elevado a uma imagem poderosa da realeza como mediação entre mundos. Esse símbolo não é isolado. A águia reaparece como emblema de reinos posteriores, inclusive entre os hititas, talvez como herança do antigo deus sumério Anzud. Séculos depois, um descendente de Etana marca uma virada decisiva. En-Mebaragesi. E é com ele que o mito encontra a história. Seu nome aparece em inscrições verificadas e confirmadas, e há narrações de outros povos que confirmam que já aqui não temos uma lenda, mas, digamos, uma personalidade real. Durante seu governo, é erguido o grande templo de Enlil, em Nippur, o coração espiritual da Suméria. Seu filho, Aga, constrói o templo de Tumal, dedicado à deusa Ninlil, mas é também sob Aga que Kish perde sua supremacia. Derrotado por Gilgamesh, o centro do poder se desloca. A hegemonia passa para Uruk e, com ela, o trono real muda de lugar. Agora é instalado no templo do deus Anu. A história da Suméria entra em um novo capítulo, onde mito, poder e cidade continuam entrelaçados, moldando o destino de toda a Mesopotâmia. Uruk, a grande cidade. E aqui surge uma das dinastias mais antigas da história. Segundo a tradição suméria, seu fundador foi Mesquiagáxir, um rei que mistura mito e teologia. Ele, antes de subir ao trono, havia sido sacerdote do deus do céu, Anu, no grande templo Eanu, que significa a casa de Deus. Mesquiagáxer era considerado filho do deus solar, Utu, e sua história termina de forma enigmática. Os textos dizem que ele entrou no mar e desapareceu. Para muitos acadêmicos, essa imagem é a de um retorno simbólico à terra primordial de Dilmun, a pátria mítica da humanidade. Seu sucessor, em alguns relatos, seu próprio reflexo mítico, foi Enmerkar, outro filho do sol. A ele está associada uma das narrativas mais profundas da tradição suméria, a fragmentação das línguas. Um mundo que antes falava um só idioma foi dividido, incapaz de se compreender. E aqui certamente você já aludiu à famosa Torre de Babel, e há uma explicação muito clara tanto para a Torre de Babel da Bíblia como para esta lenda suméria. Aqui temos a justificativa da missão imperial, mas o poder solar de Uruk não se estabelece sem conflito. Os reis dessa dinastia entram em tensão direta com a antiga soberana da grande deusa, Inanna. Isso aparece nos relatos das expedições à mítica terra de Arata, protegida por ela. Quando a estátua da deusa é levada para Uruk, isso indica algo muito mais prático do que imaginamos. Temos a submissão do princípio feminino ao poder masculino emergente. Esse embate atravessa gerações. Lugalbanda, sucessor de Enmerkar, parte novamente contra Arata. Curiosamente, agora Inanna já protege Uruk e passa a orientar o rei. O conflito não desaparece, na verdade, ele entra em um longo processo dialético e explode de vez com Gilgamesh. Gilgamesh, o Grande. Filho de Lugalbanda, Gilgamesh enfrenta a deusa diretamente, derruba a floresta sagrada, mata o guardião Humbaba e rejeita Inanna. É esse confronto que estrutura sua epopeia, que ultrapassa nossa ideia de uma mera aventura heróica. Na verdade, temos ali um drama cósmico entre o antigo princípio materno e a nova ordem solar e patriarcal. Gilgamesh pode ser visto como o primeiro grande arquiteto de um projeto imperial, mas as bases dessa ideia já estavam lançadas antes, com Mesquiagáxer e com Enmerkar,
os reis que tentaram reunir línguas, povos e mundos. Depois de Uruk, outro centro de poder se ergue, Ur, que provavelmente você já ouviu falar. A cidade de Ur. Como acabei de dizer, provavelmente você já ouviu falar de Ur na Bíblia. A Ur dos Caldeus, cidade do patriarca Abraão. A primeira dinastia de Ur alcançou seu apogeu por volta do século 26 antes de Cristo. Diferente de Uruk, Ur era uma cidade lunar. Seu deus principal era Nana, filho da lua. E isso deixa uma marca profunda em suas características políticas, religiosas e sociais. Ali, as antigas tradições matriarcais predominavam. O rei Messanepada, no auge dessa dinastia, carregava um título revelador, esposo da prostituta sagrada do templo, uma referência direta à deusa Inanna. O poder não era um poder do trono, um poder da força de um rei realizado e vertical, mas da união ritual com a grande mãe. Nesse modelo, o rei era dominado pela deusa e legitimado por ela. Assim, a história inicial da Suméria não é uma linha reta. Na verdade, é um campo de forças, como a própria história que vivemos hoje. Uma disputa entre Sol e Lua, entre céu e terra, entre o poder masculino que se impõe e o feminino que persiste. E assim, esses poderes moldavam a primeira grande civilização da humanidade. E foi assim que Ur, no seu auge, sob o reino de Messanepada, estendeu sua influência por todo o território sumério. Ele também passou a se chamar rei de Kish, reivindicando autoridade sobre o norte da Mesopotâmia, ainda que essa dominação fosse mais simbólica do que efetiva. Mas a hegemonia de Ur foi curta. Aos poucos, a primeira dinastia entrou em declínio, até ser derrubada pelas forças vindas do leste, do antigo reino de Elan. O poder, mais uma vez, mudou de mãos. É então que outra cidade se projeta, Lagash. Lagash, a grande potência militar. E é por volta do século 25 a.C. que Lagash coloca um novo paradigma na organização social suméria, pois já não era mais um reino predominante que se baseava na disputa entre Sol e Lua, mas sim na adoração de uma divindade militar. Ningursu, a divindade guerreira, que tinha o seu poder oriundo dos combates. Após um período de dependência política, Lagash se tornou plenamente independente sob o rei Ur-Nanshe. Seu auge veio com o neto de Nanshe, Eannatum. Sob seu comando, Lagash dominou cidades rivais como Ur, Uruk, Uma, Kish e até territórios do Elan. Pela primeira vez em muito tempo, um único centro foi capaz de impor sua autoridade sobre toda a Mesopotâmia. Mas esse domínio também se fragmentou. O poder escapou das mãos dos reis guerreiros e retornou aos sacerdotes. Os sacerdotes de Ningirsu assumiram o comando da cidade e, com isso, Lagash se enfraqueceu. Cidades antes subjugadas retomaram suas independências. Entre elas, Kish, governada agora por uma figura surpreendente, Kubaba, a única mulher a figurar na lista dos reis sumérios. A antiga estalajadeira, Kubaba lidera uma revolta popular e desafia as grandes potências de seu tempo. Mais tarde, ela foi elevada ao status divino, possivelmente dando origem a cultos que atravessaram séculos pela região. É então que surge o rei Uruiningina, que buscou um caminho inédito. Ele promoveu reformas que limitavam o poder dos sacerdotes, fortaleceu assembleias populares e apontou caminhos para uma administração mais secular. Mas essas mudanças não foram suficientes para conter os sacerdotes, que acabaram se tornando seus inimigos. A cidade rival de Uma, liderada por Lugal Zaghese, derrotou Lagash e inaugurou um novo capítulo, as fragmentações. Reparem que entre esses confrontos de Sol e Lua, entre o poder militar e o poder sacerdotal, ocorreu uma grande fragmentação de poder entre as cidades da Suméria. Dinastias aparecem e desaparecem,
Uruk volta a se fortalecer por um breve período. Ur conhece uma segunda dinastia. Adab, sob seu rei Lugal-Anemundu, chega a proclamar que seu domínio se estende aos 4 cantos do mundo, uma linguagem claramente imperial. Em Adab, curiosamente, a principal divindade volta a ser a Grande Mãe, agora chamada de Nintu. Enquanto isso, no extremo oriente da Suméria, na região onde hoje é a Síria, uma cidade guardava o seu papel decisivo para a formação noética da região, a cidade de Meri. Enquanto isso, Lugal-Zaghesi, fundador da terceira dinastia de Uruk, realiza um feito muito ambicioso. Ele derrota Kish, subjuga as principais cidades da Suméria e, pela última vez, antes da ascensão dos semitas, unifica a Mesopotâmia novamente sob um governo sumério. Seu domínio passou a se estender de Ur a Nippur, de Lagash a Kish, e, segundo alguns indícios arqueológicos, alcança até o Mediterrâneo. Lugal-Zaghesi governa como rei da terra, antecipando um modelo que mudaria o curso da história. Mas enquanto ele ainda lutava para consolidar seu império, um personagem aparentemente secundário entrou em cena. Um copeiro de origem semita aproveita o momento de instabilidade. Ele domina o reino de Kish e derrota o neto da lendária Kubaba. Ele, que havia antes sido poupado por Lugal-Zaghesi, toma o poder. Seu nome? Shahum-Ken, isto é, o rei legítimo, e a história passou a conhecê-lo como Sargão, o Grande. Sargão, o Grande. É com Sargão que a era puramente suméria chega ao seu fim. E é no norte da Mesopotâmia que Sargão funda uma cidade que muda novamente o curso da história, a cidade conhecida como Akkad. Em Akkad nasceu algo sem precedentes, uma autoridade que não se limitava mais a uma única cidade, mas pretendia governar toda a região entre os rios Tigre e Eufrates. A partir desse momento, o eixo da história se desloca. O comando político passou das mãos dos sumérios para os semitas acádios. Ainda assim, a ruptura não foi repentina ou simples. Os sumérios voltariam ao poder mais tarde, durante a chamada Terceira Dinastia de Ur, mas já governariam uma Mesopotâmia transformada, profundamente marcada pela presença semita. Para entender essa virada, é preciso olhar para um processo muito mais longo, Sargão e as consequências do semitismo. Como os semitas já habitavam a Mesopotâmia a partir do terceiro milênio antes de Cristo, algo começou a ocorrer. Civilizações distintas, isto é, os sumérios e os semitas, começaram a formar uma espécie de núcleo muito entrelaçado, mas, ao mesmo tempo, bem distintos. E foi assim que os semitas, seminômades, passaram a não mais estranhar o modo de vida urbano. E assim, eles também adotaram a escrita, a administração sacerdotal, a estrutura política sistemática, isso através dos sumérios, abandonando um modo de vida mais seminômade, naquilo que os acadêmicos chamam de xamanismo. Esse conjunto híbrido de tradições foi definido por alguns acadêmicos como a civilização de Kish, uma matriz semita que existia dentro do mundo sumério, ainda sem expressão política plena. Durante séculos, ela permaneceu latente, integrada, quase invisível. Até Sargão. Mas Sargão derrota Ur-Zababa e unifica a Mesopotâmia ao redor do reino de Akkad. E assim que essa civilização adormecida finalmente se manifesta como poder. A antiga civilização de Kish deixa de existir como categoria cultural difusa e se transforma no famoso Império Acádio. É uma mudança estrutural, não uma troca dinástica. Sargão derrota Lugal-Zaghesi, que até então governava Uruk, Uma, e era reconhecido em Nippur como rei da terra. O antigo soberano sumério foi levado cativo, exibido publicamente em uma jaula de metal. Em seguida, Sargão recebe a legitimação suprema, foi proclamado rei em Nippur, o centro religioso da Mesopotâmia,
sob a autoridade do deus Enlil. Com habilidade política, Sargão se apresentou como um continuador da ordem sagrada. Ele tomou muito cuidado para não parecer aos sumérios um usurpador estrangeiro. Ele assumiu títulos religiosos, declarou-se servo de Enlil e sumo sacerdote do deus celeste Anu. Assim, Sargão conseguiu se inserir na tradição suméria, ao mesmo tempo em que a transformava por dentro. Seu exército continuou a avançar. Um a um, os antigos centros urbanos foram submetidos. O domínio chegou até o Golfo Pérsico. Pela primeira vez, toda a Mesopotâmia estava agora sob um único comando efetivo e sacralizado. E aqui um ponto-chave que muda a história da Mesopotâmia, do Levante, do Mediterrâneo, através do idioma acádio, pois Sargão começou a confiar a administração de seu reino unificado ao exército, aos militares, retirando o poder novamente dos sacerdotes sumérios. E assim, o idioma acádio, um idioma semita, começa a se espalhar pela região do Levante, do Golfo Pérsico e da Mesopotâmia. A Suméria entra em uma nova era. Os sumérios não desaparecem. Sua cultura, religião e escrita permanecem como fundamento do mundo mesopotâmico. Mas agora esse legado estava na mão da reinterpretação dos acádios e era administrado e expandido por um novo sujeito histórico. Com Sargão, nasce o Império. Um império como poder centralizado, multiétnico, sustentado pela guerra, pela administração e pela sacralização do Estado. A partir daqui, o Oriente Antigo jamais seria o mesmo. E também o nosso próprio mundo. A arte da guerra de Sargão, o Grande. Conforme estudamos até agora, é impossível falar em civilização sem mencionar Sargão. Mas é muito importante destacar que a sua estratégia não era apenas militar. Não podemos resumir o poder de Sargão, a influência de seu legado, apenas às grandes estratégias guerreiras ou à bravura deste povo que chegava das montanhas da Síria. Na verdade, Sargão foi um dos ancestrais da guerra cultural, pois Sargão não se contentava apenas em governar cidades. Ele avançou para o oeste, submetendo antigas rotas comerciais e centros urbanos como Ebla, estendendo seu domínio até as margens do Mediterrâneo. As crônicas acadianas vão ainda mais longe. Afirmam que seus exércitos chegaram às terras do Líbano e até a ilhas distantes como Chipre. Ao leste, Sargão rompeu fronteiras naturais, dominou a Elam, que já mencionamos, incorporou cidades como Alan e Susa e alterou para sempre o equilíbrio cultural da região. Seu avanço ocorreu através de povos situados além do Tigre, que passaram a compreender e gradualmente falar uma língua semita. Foi nesse momento que a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, sofreu uma adaptação decisiva. Deixou de ser quase exclusivamente suméria e passou a servir plenamente a gramática semita. Uma revolução silenciosa, gravada em tabuletas de argila, e certamente financiada pela administração acádia de Sargão através de seus militares. Sargão também compreendia o poder do sagrado. Sua filha, Enheduanna, foi nomeada suma sacerdotisa do deus Lua em Ur. Poetisa e teóloga, ela compôs hinos dedicados à deusa Inanna, textos que atravessaram séculos e moldaram a espiritualidade mesopotâmica. Pela primeira vez na história conhecida, podemos identificar uma autora pelo nome. Após a morte de Sargão, o império permaneceu nas mãos de seus descendentes. Mas foi com seu neto, Naram-Sin, que o poder acádio atingiu o auge. Vitorioso em múltiplas campanhas, ele rompeu um limite até então impensável, declarou-se Deus vivo, aquele que já mencionamos como rei das 4 regiões do mundo. E agora estudaremos o significado desta afirmação, que misturava política, religião e o próprio destino da humanidade. Pois isto levou à análise da história e do poder político como uma relação entre o império e os deuses. As crônicas posteriores narram que este ato foi entendido como uma blasfêmia
e o rei acabou punido. Como punição por seu gesto de soberba contra a ordem divina, Naram-Sin acabou punido. Os deuses, segundo as crônicas, fizeram com que o império fosse enfraquecido através da invasão dos gútios que chegavam das montanhas de Zagros, que já mencionamos na aula anterior. Os povos guerreiros que invadiram a Mesopotâmia no final de seu reinado e logo após a sua morte. A partir daí, o Império Acádio entrou em declínio. Reis sucederam-se rapidamente, a autoridade se fragmentou e cidades antigas como Ur, Uruk e Lagash recuperaram parte de sua autonomia. Por volta do século 21 a.C., a capital da Acádia foi destruída. O império chegava ao fim, mas o legado permaneceu. A Acádia na formação de um novo mundo. Conforme já mencionamos, os acádios foram competentes em absorver todo o legado técnico dos sumérios, mas também já mencionamos que os acádios conseguiram alterar o tronco linguístico da região da Mesopotâmia. Os acádios também souberam preservar parte de seus cultos tipicamente semitas, como a adoração a divindades guerreiras e protetoras das tribos. Até os próprios deuses mudaram de nome. Enlil passou a ser chamado Elil. Nana tornou-se Sin e Nana. E mais tarde, Ishtar. Não era uma tradução do sumério para o acádio. Os acádios buscavam aqui uma transformação cultural. Assim, mesmo após a queda da Acádia, algo reversível ocorreu. A Mesopotâmia jamais voltaria a ser apenas Suméria. Nas margens dos rios antigos nascia um novo mundo, fruto da fusão entre povos, línguas e visões do sagrado. Um mundo cujo eco ainda ressoa na história da humanidade. Então, o que temos aqui? De um lado, do lado sumério, uma estrutura social já muito bem elaborada, uma mitologia com sua cosmologia já muito bem configurada a um determinado contexto civilizacional. Do outro, um povo seminômade pronto para absorver elementos da cidade, mas com suas próprias características linguísticas, sociais e também herdeiras de um tribalismo. O resultado foi um raro equilíbrio. A cultura permanecia essencialmente suméria, mas a língua do cotidiano, da administração e da política passava a ser semita. Ao longo dos séculos, esse encontro não se dissolveu, ao contrário, amadureceu. Formou-se uma civilização sinóica, sumero-acadiana, sólida o bastante para atravessar crises, invasões e mudanças de poder sem perder uma identidade fundamental. Mesmo quando os gútios dominaram a região, entre os séculos 23 e 21 a.C., o núcleo cultural da Mesopotâmia não desapareceu. Esses governantes estrangeiros não conseguiram criar um império coeso, apenas limitaram-se a impedir a reorganização plena das cidades. Ainda assim, no interior da sociedade, o processo de síntese avançava. É nesse período que ocorre uma transformação decisiva. O idioma sumério, pouco a pouco, deixa de ser língua viva do cotidiano e passa a ocupar um lugar sagrado. Ele se torna a língua dos hinos, das preces, dos rituais, uma língua litúrgica, preservada como veículo do divino. Já o acádio se consolida como idioma da vida prática, da economia e da política. Dois mundos linguísticos coexistem, cada um com sua função. Ao mesmo tempo, a memória do grande império de Sargão se transforma em mito fundador. A ideia de unir toda a Mesopotâmia sob um único poder passa a ser vista como um ideal legítimo, quase inevitável. Esse ideal ganha forma quando um governante de Uruk, Regal, lidera uma revolta bem-sucedida contra os gútios. Vitorioso, ele se proclama rei da Suméria e da Acádia, e, como seus predecessores imperiais, assume o título grandioso de rei das 4 regiões do mundo. Através de um resgate da memória dos antigos reis, ele reconstrói templos importantes, reconstrói canais de irrigação e busca unificar novamente o poder através da cidade de Ur. Sua reconstrução é poderosa e, através de diversas campanhas militares, ele consegue conquistar até cidades do Mediterrâneo.
Seu sucessor, Shulgi, aprofunda esse projeto. Sob seu governo, a influência mesopotâmica se estende do Planalto iraniano às regiões da Síria e da Anatólia. O império retoma, quase ponto por ponto, a dimensão alcançada nos tempos de Sargão. É um momento de força, estabilidade e expansão cultural. Mas algo ainda mais significativo, os reis da terceira dinastia de Ur promovem conscientemente um retorno à identidade suméria. O idioma sumério volta a ser incentivado não só nos templos, mas também na administração e na vida cotidiana. Trata-se de um verdadeiro renascimento sumério. Curiosamente, esse movimento não interrompe a fusão cultural já em curso. O acádio continua amplamente utilizado e a convivência entre as duas tradições se aprofunda ainda mais. Nos últimos anos da dinastia, porém, os sinais de desgaste tornam-se evidentes. Elan se liberta, pressões externas aumentam e, por fim, tribos amorreias, semitas do oeste, atravessam as fronteiras. Com a queda do último rei, Ebn-Sin, encerra-se o último capítulo da história política suméria acádia. A terceira dinastia de Ur permanece, assim, como o grande epílogo do mundo sumério. O momento final em que governantes etnicamente sumérios tentaram reafirmar sua herança, já inseparável do elemento semítico. O encerramento solene de uma civilização que, mesmo desaparecendo como poder político, continuaria viva na linguagem, na religião e no imaginário de todo o Oriente Próximo. No início do segundo milênio a.C., a Mesopotâmia vive um momento de transição silenciosa, mas decisiva. Em Ur, os governantes da terceira dinastia organizam algo que vai muito além da política. Eles colocam ordem no próprio universo dos deuses. O antigo panteão sumero-acadiano é sistematizado e o deus Enlil, ou Elil, passa a ocupar o centro absoluto da hierarquia divina. Logo abaixo dele, ganha destaque o deus lunar Nana, protetor da cidade de Ur. Essa escolha não é casual. Ao longo da história mesopotâmica, o poder também se expressa em símbolos cósmicos. As antigas dinastias de Uruk, de heróis como Gilgamesh, eram vistas como solares, reis ligados à luz, à expansão, à afirmação heróica. Já os grandes impérios posteriores, o de Sargão da Acádia e o da terceira dinastia de Ur, assumem um caráter lunar, mais administrativo, mais ritualizado, mais ligado ao tempo, à ordem e à continuidade. No caso de Sargão, essa ênfase lunar dialoga com tradições semitas, mas em Ur, paradoxalmente, ela surge no coração de um projeto que buscava ressuscitar a identidade suméria. O céu, mais uma vez, refletia as tensões da terra. E é aqui que as estratégias de Sargão são, digamos, destacáveis. É óbvio que Sargão não seria capaz de criar uma ordem imperial, uma dinastia eterna, que fosse capaz de perdurar a todos os problemas inerentes ao poder. Mas, quando Sargão uniu o pragmatismo político-religioso e conferiu a administração militar voltada ao domínio cultural-linguístico através da força administrativa, ele conseguiu lançar as bases para uma civilização que ganhou o poder de percorrer e vencer todos os percalços das guerras culturais seguintes. Pois, enquanto os reis restauravam templos e organizavam deuses, uma ameaça avançava pelas margens do mundo civilizado. Outros semitas nômades, os amorreus, agora vindos do oeste, pressionavam as fronteiras da Mesopotâmia. Os amorreus. Para enfrentar os invasores amorreus, os governantes de Ur ergueram muralhas monumentais, mas a geografia oferecia caminhos inesperados. Contornando as defesas pelo norte, cruzando rios e descendo pela margem oriental do Tigre, os amorreus encontraram brechas para atacar por onde ninguém esperava. Isso enquanto o reino enfrentava um inimigo antigo e muito persistente. Elan, o último rei de Ur, Ebn-Sin, estava preso a guerras constantes contra os elamitas, e essa dupla pressão acabou sendo fatal. Em 2003 a.C., num jogo de alianças oportunistas, os amorreus permitiram a passagem do exército elamita por seus territórios. Ur foi tomada, o rei foi capturado, e assim chegava o fim da terceira dinastia de Ur, o último grande capítulo da história política suméria,
que acabamos de mencionar. Foi quando um alto funcionário da corte suméria, Ishbi-Erra, rompe com Ur e funda um novo reino na cidade de Sin. Pequeno, mas resiliente. E Sin se torna um último bastião da tradição sumero-acadiana, sobrevivendo por mais de 2 séculos em meio ao avanço amorreu. A Mesopotâmia entra, então, numa nova fase. Pouco a pouco, os amorreus se instalam nos grandes centros urbanos. Em Larsa, cidade ligada ao culto do deus lunar Utu, uma dinastia amorreia se fortalece. Seu rei, Gun-Gunum, chega a desafiar Isim e se proclama rei da Suméria e da Acádia, um título carregado de memória imperial. O sul da Mesopotâmia passa definitivamente ao controle amorreu. No centro da região, outro movimento silencioso muda o rumo da história. Um chefe amorreu, chamado Sumu-Abum, toma uma cidade até então secundária, a Babilônia. Nasce ali a primeira dinastia babilônica. No início, um reino moderno, mas o nome Babilônia logo ganharia um peso que atravessaria milênios. É ali que nasce a primeira dinastia babilônica. Um nome que na época não carregava tanta importância, mas que ocupa o imaginário universal até os dias de hoje. E nessa época, Isim e Larsa disputam a herança do antigo mundo sumério. A vitória alterna de lado, até que em 1794 a.C., o rei amorreu Rinsim de Larsa derrota definitivamente Isim. A Mesopotâmia passa então a ser dominada por 3 grandes poderes amorreus: Larsa no sul, Babilônia no centro e ao norte, um novo reino sob o comando de Shanti-Adad I, que constrói uma poderosa Síria inicial, estendendo sua influência da Síria até o Tigre. É nesse tabuleiro invisível que a Babilônia se prepara para seu momento decisivo.